e vamos dar continuidade à nossa série, pessoal. Nós começamos uma série há 2 domingos atrás, e essa série ela vai durar aproximadamente uns 4 ou 5 domingos. E o nome da série é Ofendido ou Aprisionado, quando a barreira do coração se torna a prisão da alma. Então a gente está discutindo nessa série um pouco sobre a ofensa, sobre o escândalo, que a gente viu que no grego, escândalon significa ofensa, significa pedra de tropeço. Ou seja, a gente falou um pouco há 2 domingos atrás que a ofensa é algo que chega dentro do nosso coração, nos fere, e se não tomarmos cuidado, a ofensa que chegou até a gente tem o poder de nos degenerar, tem o poder de nos transfigurar, nos transformar em uma outra pessoa. Então eu posso olhar para a vida de alguém ou alguma situação e falar: nossa, estou escandalizado com essa pessoa, estou escandalizado com essa situação. Por quê? Porque eu fui ofendido. Aquilo me feriu. E como que eu e você, a gente lida com as traições e feridas que a vida nos prega? Mas Jesus, a gente viu na primeira ministração, que ele começa o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 5, dizendo: é inevitável que venham as ofensas. Ou seja, se você respirar, se você come comida, você vai se ofender. E às vezes as maiores ofensas que a gente pode ter são das pessoas mais próximas da gente. Pode ser da nossa família, que a gente conversou, pode ser de relacionamentos de amizade, pode ser dentro de uma igreja, do ministério, que eu possa sair ofendido. E a gente trabalhou bastante essa ideia da ofensa e como nos livrarmos da ofensa, que foi através do perdão. Só que quando Jesus fala para os seus discípulos: vocês precisam perdoar, mesmo se eles pecarem contra você 7 vezes, e mostrarem arrependimento. Quando Jesus fala isso, a primeira coisa que os apóstolos dizem é: aumenta-nos a fé. Porque você só consegue perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, pela fé. Se não for pela fé, nós não conseguimos perdoar as ofensas. O nosso coração ainda vai ficar amargurado. E a gente viu que a raiz de amargura faz a gente interpretar a vida, olhar as coisas que estão da nossa volta com uma outra ótica. Que ótica é essa? Pela ótica da amargura. Isso não é saudável. Então o perdão nos livra da amargura. Então hoje, o tema da mensagem que a gente vai conversar um pouquinho é: prisioneiro por fora, livre por dentro. Ou seja, aparentemente a gente vai agora ver um personagem muito conhecido da Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, que foi um dos filhos dos patriarcas, Jacó. Nós vamos refletir sobre a vida de José. Eu gostaria agora que nessa reflexão da vida de José, eu gostaria que você pensasse e entrasse dentro da história comigo. Como assim? A gente vai entrar dentro dessa história e eu quero que você consiga perceber quantas ofensas, traições, injustiça José passou. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você já foi traído? Por amizades, por um companheiro, por uma pessoa que você depositava sua confiança, que você abriu seu coração, revelou sua intimidade, e de repente aquela pessoa a qual você revelou sua intimidade traiu a sua confiança. A gente vai ver então a vida de José. Só que eu gostaria de pensar nas ofensas, que vocês elencassem, pensassem nas ofensas que ele teve sobre a sua vida, mas olha só como elas não mudaram quem ele era. Então, por favor, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis, capítulo de número 50, é o último capítulo de Gênesis, versículo de número 15. Faremos a leitura até o verso de número 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Pessoal, eu sempre costumo dizer, crente tem que ter Bíblia, e principalmente Bíblia física. Quem tem Bíblia física, levanta a mão. E fala assim, glória a Deus.
Você fala assim, pastor, eu não tenho Bíblia nem na minha casa. Levanta sua mão que você vai receber uma Bíblia hoje aqui da igreja. Quem não tem Bíblia, vai receber a Bíblia hoje bonita para você poder ler e levar para sua casa. Todo mundo tem Bíblia em casa? Nossa, você é um crente mesmo, hein, irmãozinhos? Glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis capítulo 50, vai aparecer aqui também no telão. Eu vou ler na versão NVI. Versículo 15 até o verso de número 21. Diz a palavra do Senhor. Subtítulo, a bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui na tua presença para celebrarmos ao Senhor com alegria. Humildemente me apresento diante do teu altar, com temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados, falhas, transgressões e iniquidades. Pecados que eu cometi no meu modo de pensar, pecados que eu cometi no meu olhar, pecados que eu cometi no meu falar. Se falei coisas, Pai, que desagradaram ao Senhor, te peço perdão. E também pecados nas minhas atitudes e ações. Se fiz algo que entristeceu o teu Espírito Santo, ofendi, Senhor, o teu coração, eu te peço perdão. Nesse momento, leva cativo o meu coração e mente, juntamente com todos os meus irmãos que aqui se encontram para celebrar ao Senhor com alegria. Leva cativo, para que possamos receber a instrução de tua palavra e ela gere em nós vida e vida esta com abundância. Nós celebramos ao Senhor com alegria, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós acabamos de ler um texto, no final, que conta a história de José quando ele se reencontra com seus irmãos. Mas percebeu que no texto, quando ele se encontra com seus irmãos, os irmãos chegam para ele e reconhecem, nós fizemos maldade contra você. O que a gente fez não foi legal. Aos olhos dos homens não foi legal, aos olhos de Deus também não foi legal. E a gente conversou com o nosso pai. E a palavra do nosso pai, qual você também é filho, foi, José, perdoa os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. Mas olha o que José fala. Olha, pessoal, eu estou no lugar de Deus para poder julgar cada um de vocês? Claro que não. Eu não estou no lugar de Deus. Todo o mal que vocês intentaram contra mim, toda trama, toda armadilha que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bênção. Tudo que vocês desejaram de mal para mim, Deus transformou em um motivo da minha vitória. E eu entendi o trabalhar de Deus. E não só isso, vocês agora vão viver aqui comigo. E a Bíblia diz no último versículo que nós lemos, José falava com seus irmãos amavelmente. Ou seja, falava com bondade, falava com amor, não só em palavras, mas com atitudes. Mas essa é a parte final. Aí eu gostaria de refletir agora com vocês sobre alguns pontos
se eu ou você ia ter a mesma capacidade de José de perdoar. Vamos voltar lá no capítulo de número 37 para que a gente faça um apanhado histórico de como que era a vida de José. José era o 11º filho, ou seja, o penúltimo filho de Jacó. Jacó era um dos patriarcas. Quais são os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve 12 filhos e ele amava a sua mulher chamada Raquel. Ele tinha uma outra mulher também. A que ele mais amava era Raquel. E Raquel deu, a que ele mais amava, o filho da promessa que ele mais queria. Ou seja, quem que nasce de Raquel, a mulher que ele amava? Nasce José. José que nasceu foi o 11º filho. Então, Jacó, dos seus 12 filhos, que depois teve mais um, dos seus 12 filhos, já decretava sempre o amor por José e tratava ele melhor que os outros irmãos. Então imagina, você com 11 irmãos, o seu pai começar a tratar você diferente. A Bíblia diz no capítulo 37 que os irmãos, só por ver o tratamento do pai, odiavam José. O pai trata diferente. Além de o pai tratar diferente, olha a túnica bonita que o pai fez para ele. O pai fez uma túnica talar de mangas compridas, com uma série de coisas bacanas ali, e os irmãos já sabiam, olha, o pai trata diferente José, a gente não é tratado igual ele. E isso foi alimentando o ódio dentro do coração dos irmãos. Só que uma bela noite, o Senhor se revela para quem? Para José através de um sonho. Este sonho, José vai tomar o seu café da manhã com os seus irmãos, colocando ali um Nescafé, colocou ali um Toddy, colocou um pãozinho na chapa, colocou ali um misto quente, toda a família reunida, pai, mãe, e José fala, tive um sonho, quero compartilhar com a família. Você gosta de compartilhar sonho com a família, não gosta? Vamos compartilhar um sonho, né? Com a família. Não, pode falar qual que é o sonho, vocês não vão acreditar. Olha o sonho que eu tive. A gente estava lá no campo, fazendo os nossos molhos de trigo, e a gente fechava os nossos molhos, colocavam aqui, a gente ia voltar para casa. Eu e vocês, meus irmãos. Só que quando a gente estava andando, o molho de trigo saiu do meu ombro, ficou de pé, e o de vocês também saíram do ombro e ficaram ao meu redor aqui. Mas sabe o que é interessante? O molho de trigo de vocês fez assim, se encurvou perante o meu molho. Os irmãos falaram, o quê? Porventura, você dominará sobre a gente? Porventura, você será o nosso chefe? Porventura, você será o nosso líder? E a Bíblia diz, por causa deste sonho, os irmãos odiavam ainda mais. Então imagine se você já odeia alguém. Aí a pessoa tem um sonho grandioso. A pessoa ainda tem um sonho que ela será o chefe de todos. Obviamente, os irmãos não queriam se submeter a ele, certo? Não vou me submeter, tá bom. Mas nasceu aonde o sonho? De Deus. Ou seja, vocês não têm querer. Vocês vão se submeter a José. Só que ele tinha 17 anos. Tá bom. Como se não bastasse. O que acontece, pessoal? José tem outro sonho. Chega de manhã no café da manhã, vai contar. Família, tive mais um sonho. Meu Deus, olha os irmãos, já vem de novo o sonhador. Falar que teve outro sonho. O pai fala, filho, desembucha. Qual que é o sonho que você teve? Sabe o que eu vi? Eu vi o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. Nossa! O sol, a lua e 11 estrelas, os irmãos odiavam ainda mais. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você já chegou a odiar alguém, irmão? Não porque você é crente, né? Não porque você crente não odeia ninguém. Crente não odeia. Odiavam ainda mais os irmãos da família. Tô odiando. Tá bom. O pai fala, para com isso. O que significa o sol, a lua e 11 estrelas? Sol, o pai. Lua, a mãe. 11 estrelas, os 11 irmãos. O pai fala, filho, que negócio que é esse que você está fazendo? Você acha que eu, olha só o texto bíblico diz, eu, sua mãe e todos os seus irmãos, a gente vai se curvar para você? Você reinará sobre a gente? Não vai acontecer. Os irmãos odiavam ainda mais. O pai fez o quê? Vou ficar quieto e vou guardar para mim.
Tá bom. Só que o pai gostava mais de José. E olha o que acontece, os irmãos foram pastorear numa certa cidade, e o pai chega para José e fala: ô José, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. Só que a Bíblia diz que José, ele levava a má fama dos irmãos pro pai. Já viram aquele irmão que gosta de contar pro pai os que os outros irmãos estão fazendo errado? Vocês não foram esses irmãos não, né? Vou contar pra mãe, viu? Ó, vou contar pro pai. Aí fez alguma coisa de errado, pai, mãe, olha o que fulano de tal fez. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Irmão é uma bênção, né? Quando tá dormindo às 3 horas da manhã, né? Das 3 horas da manhã é uma bênção. Foi contar pro irmão ali. E o que acontece? O pessoal já não gostava dele, os irmãos. O pai fala, ó, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo, supervisiona o trabalho e depois traz aqui um feedback pra mim. Tá bom, lá vai José. Vai num lugar eles não tá, vai num outro lugar, pergunta pra um cara que tava andando. Ah, estão ali, tá bom, eles foram. Quando ele tá chegando perto dos irmãos, os 11 irmãos juntam e falam, ó, lá vem José. Lá vem o sonhador. Ah, sabe o que a gente vai fazer? O quê? Vamos matar ele. Vamos matar. Mas Rubens se levanta e fala, pelo amor de Deus, ele é nosso irmão, cara. Do nosso próprio sangue, a gente não pode matar o menino. Não, o sonhador, vamos ver o que vai ser do sonho dele agora. Aí ele fala, não, vamos fazer o seguinte, em vez de matar, joga no poço. Não precisa matar, só joga no poço. Joga no poço, tá bom, sem água. Pegaram José, tiraram a sua capa que o pai tinha dado, jogaram no fundo do poço. De repente está passando uma caravana. Olha o que os próprios irmãos fizeram. Com o irmão desse não precisa de inimigo, né? Com o irmão desse não precisa de inimigo. Chegou e fez o quê? Pegaram José e falou, sabe o que a gente vai fazer em vez de matar? Vamos vender ele para o Egito. Pegam José, um menino de 17 anos, pessoal, pensa, olha as ofensas. Pega um menino de 17 anos, vende para os ismaelitas que estavam indo para o Egito por 20 moedas de prata. E os irmãos rasgam as vestes de José, pegam o sangue de um animal, jogam nas vestes, levam para o pai e falam, pai, seu filho José está morto. O pai fica de luto mais de 7 dias aproximadamente, chorando, e não quis que ninguém consolasse ele, porque falou, uma besta fera matou meu filho. Imagine um menino de 17 anos, dentro de uma caravana, de uma jaula, falando, meus irmãos, não façam isso comigo. Meus irmãos, eu sou família. Meus irmãos, não façam isso, meu pai. Um menor de idade. Quem tem aqui 17 anos? Não tem, né? Mas tem jovens que acabaram de fazer 18. Tipo o Guizinho, o Manu, acabaram de fazer 18, né? 18 anos. Tamanho da Manu. Tamanho do Gui. Cadê o Gui? O Gui tá ali em cima. Ó. O Gui tá ali. Imagina o Guilherme vendendo ele, mandando ele lá pra África. Não façam isso. Eu tô com meu pai. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho a minha família. Não me vendam. Não me vendam. Não quero saber. A gente odeia você. Venderam o irmão, mandaram pra África. Chega lá, Potifar, um dos oficiais de Faraó, compra ele como escravo. Quando eu compro alguém como escravo, eu detenho o senhorio daquela pessoa. Aquela pessoa não tem mais vontade, aquela pessoa não tem mais querer, toda a vontade dela foi comprada pelo seu senhor. Aí imagina José, um menino de 17 anos, temente a Deus, porque veio as instruções e valores do reino dentro do seu coração que o pai ensinava, lá sendo escravo de Potifar. Quando ele é escravo ali de Potifar, vai fazendo as coisas, a Bíblia fala que o Senhor era com ele. O Senhor começa a abençoar, a casa de Potifar é abençoada e tudo. Então Potifar entrega a chave na sua mão. Tó, José, pode tomar conta de toda a minha casa, exceto a minha esposa. Tá bom? Tá bom. E a Bíblia diz que tudo o que José colocava as mãos prosperava, mesmo estando em terras estrangeiras. Passado um período, a mulher de Potifar começa a olhar José não com o olho de um escravo, mas um homem bonito, um homem belo. E o que ela faz? Chega até ele e começa a falar, deita-se comigo, meu marido saiu, está em campanha, deita-se comigo. E José, não posso fazer isso. José, então, evitava até ficar perto dela,
para não ser tentado. Ele falou, não posso fazer isso, eu tenho princípios, eu sou do Senhor. Você já é casada, não posso fazer isso. E ela sempre insistindo ao ponto que a Bíblia diz que ele para e evita de frequentar a casa. Mas teve um dia, pessoal, olha as ofensas, eu fui vendido trabalhando como escravo. Ele entra dentro da casa para fazer os seus afazeres. Todos os demais empregados tinham saído. Só estava quem? A mulher de Potifar. Ela vê ele e fala, é hoje que eu pego esse menino. Ela chega perto dele, segura o braço dele e olha o que a mulher dele fala. Deita-se comigo agora. José fala, não vou deitar com você. Você acha que eu vou pecar? Olha só, o temor dele. Você acha que eu vou pecar contra Deus em primeiro lugar? Ou seja, os meus princípios contra a minha fé. Você acha que eu vou pecar contra Deus e depois contra o meu senhor Potifar, que me ajudou, embora eu sendo um escravo, não me negou nada aqui? Não vou fazer isso, não vou pecar. Ele vira e faz o quê? Ele corre, fugindo da aparência do mal. Então aprenda isso, fuja da aparência do mal. Fale para a pessoa que está do seu lado, fuja da aparência do mal. Tem aparência, mas é só aparência, não é mal. Mas se tem aparência de mal, corre. Se tem aparência de mal, corre. Ele correu, só que quando correu, o que ela fez? Segurou o paletó dele na mão. Ele foi correr, segurou o paletó. Quando ela segura o paletó, ele sai correndo. Ele pecou? Não. Chega quem chegou em casa? O marido. Meu esposo, vem cá para falar com você. Pode falar. Sabe aquele teu servo, o escravo que você comprou? Sei, José. Muito bom trabalhador, faz bastante coisa aqui. Tenho visto que ele é diferenciado. Tá vendo esse paletó aqui? Sim, é dele. Ele tentou me violentar. O quê? Tentou me violentar. Ele só correu quando eu gritei. Se eu não tivesse gritado, a Bíblia diz que Potifar ficou irado. Falou, o quê? Abri minha casa, abri minha intimidade para ele. Dei lugar para ele aqui na minha casa, comeu da minha própria mesa, ficou comigo e me traiu dessa maneira. Não! Pegaram José e mandou colocar dentro da prisão, mas era a prisão oficial de todos aqueles que faziam coisas contra Faraó, ficaram naquela prisão. Uma masmorra suja, gelada e úmida. E ele vai para lá. E por que ele está dentro de uma prisão, pessoal? Porque ele não fez nada, porque ele temeu a Deus. Mais uma ofensa. Foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pela sua família. Por manter a sua fidelidade com Deus, levantaram uma calúnia e uma difamação, que ele violentou uma mulher, e ele sendo inocente, pegou uma cadeia. Vai para dentro de uma cela de prisão úmida, nós vamos ver. Algema nas suas mãos e no seu pescoço. E ele mantém a sua fidelidade a Deus. O Senhor o abençoa dentro da cadeia. O carcereiro mor e entrega tudo na mão de José. Ele passa por ali e Deus o faz prosperar. Passado mais um tempo, aparecem duas pessoas que foram presas. O copeiro do rei e também depois aparece o padeiro do rei, que era Faraó. E naquele exato momento eles têm um sonho. E José fala, a interpretação do sonho quem pode dar é Deus. Qual foi o sonho? Começa o copeiro. Eu tive um sonho que eu pegava 3 cachos de uva bem bacana, eu espremia na taça de Faraó, Faraó pegava ela na mão, bebia. Aí José fala, Deus me deu a interpretação do sonho. É o seguinte, os 3 taças significam os 3 cachos de uva significa 3 dias. Dentro de 3 dias você será restituído às suas funções oficiais e você vai de novo servir Faraó. O padeiro falou, opa, eu também tive um sonho, meu. Então você vai interpretar esse sonho que eu tive. Pode falar qual foi o sonho. Eu vi que na minha cabeça eu coloquei um cesto e tinha vários pães brancos. Mas de repente, nesses 3 cestos, vinha um monte de ave e começava a comer os pães que estavam na minha cabeça. José falou, já sei qual é a interpretação. A interpretação é o seguinte, dentro de 3 dias, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, sabe o que vai acontecer? Você vai sair da cadeia. Ufa, que legal, e vai ser decapitado.
o faraó vai matar você, tá bom? Meu Deus, acontece isso. Dá 3 dias, aniversário de faraó, ele faz uma festa, chama o copeiro para servir e o padeiro ele manda matar. Se cumpriu. O que José fez para eles? Se lembrem de mim. Quando você estiver lá com o faraó, copeiro, lembra de mim. Quando ele falou, lembra de mim, num versículo já após, já fala o seguinte, mas o copeiro, quando saiu da cadeia, se esqueceu dele. Se esqueceu. Depois desse episódio, passa mais 2 anos de injustiça. Passando esses 2 anos de injustiça, faraó, tem um sonho, perturba o seu coração. E nessa perturbação de coração, o faraó chama todos os sábios e fala, eu quero que vocês me dão uma interpretação. Como eu vou dar interpretação? Quero que vocês me dão uma interpretação do sonho que eu tive. Aí, o copeiro, então, agora lembra, quando eu estava na cadeia, 2 anos atrás, apareceu um menino que interpretava sonho, chama ele, chamaram faraó, chamaram José. Quando José estava ali, a Bíblia diz que tiraram todos os pelos, depilaram, porque naquela época era normal piolho. Então ele foi todo depilado, todo sem cabelo, sem nada diante de faraó. As pragas do Egito, lembra das pragas do Egito? Piolho, pestilência, praga e tal. Aí o que ele fez? Diante de faraó, o faraó falou assim, eu tive um sonho, me conta o sonho. Eu vi 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Vi 7 espigas de milho bem fortes e 7 espigas de milhos ressequidas. E aí, só que as vacas gordas foram consumidas pelas vacas magras e as espigas queimadas consumiram as espigas boas e fortes. E as vacas magras consumiram as vacas gordas. José falou, já sei a interpretação. Sabe o que significa? As 7 vacas são 7 anos. Por que 2? Porque vai ter 7 anos de extrema bonança e 7 anos de extrema fome sobre todo o mundo. Sabe o que você deve fazer, faraó? Pega alguém que seja inteligente, bom em planejamento e guarda comida, alimentação, cereal. Tá bom. O faraó falou, quem que é um homem tão sábio? Sabe quando acontece isso? Ele foi vendido com 17 anos. Sabe quando acontece a interpretação do sonho de faraó? Ele tinha 30. 13 anos de injustiça, 13 anos sendo escravo, 13 anos com ofensas, 13 anos traído, 13 anos injustiçado. E o que ele faz? O faraó fala, peraí, quem que é tão sábio quanto ele? Você vai ser o segundo no reino. Tirou o anel do seu dedo, colocou sobre Josué e falou, você vai dominar sobre tudo exceto do meu trono. Tá bom. Josué nos primeiros anos faz o quê? Armazena comida. E a Bíblia diz, ele armazenou tanta comida como a areia do mar. E eles tinham unidade de medida para contar. Não tinha mais como contar. As unidades de medida, matematicamente falando, não tinha mais como contar. Guardou comida como a areia do mar. Nos outros 7 anos o que aconteceu? Fome extrema. Alcançou todo o mundo, principalmente na Europa Antiga. Alcançou todo mundo. Quem que alcançou também a fome que ficaram sem comida? A família dele. O pai, a mãe e os 11 irmãos. Só que olha que interessante. O Egito tinha comida? Muita comida. Olha o detalhe. Todo mundo que chegava lá para poder comprar comida com José, que liberava o cheque, sabe o que tinha que fazer? Dobrar o joelho. Você poderia, por favor, vender um pouco de comida para mim? Tá bom. Quem que assinava o cheque? José. Quem que vai lá para ele depois de 13 anos? Quem falou que não queria se submeter a ele, lembra? Que cometeram injustiça. Os irmãos, irmãos, imagina isso. Eu não vou me submeter a você. Eu não vou me submeter à sua liderança, mas eu odeio você. E eles fazem isso. Só que o sonho que José teve era de Deus. Quem estava exaltando era Deus. Guarde isso. Quando Deus quer te exaltar, não importam se gostam de você ou não. Deus tem o poder de te exaltar. Ah, não quero que ele seja assim, não quero que ele seja assado, não concordo, não importa, foi Deus que constituiu. E Deus inclina o coração de todos eles
para eles foi uma humilhação, porque eu falei, não vou me submeter. Mas Deus falou, fica tranquilo, porque quem vai fazer eles se submeterem sou eu. Sabe o que eles fizeram? Eu odeio você, vou te vender e pensei em te matar. Os irmãos que pensaram isso, olha o que teve que fazer. Eu fico imaginando os 11 lá, aqui. E José aqui paradinho, ó. Aí daqui a pouco, olha os irmãos. Eu via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando. Eu via os feixes se curvando. Passa 13 anos, o que acontece? Por favor, você poderia vender um pouco de comida? O que você faria, hein, irmão? Meus inimigos ele trouxe. Já falar isso não, né? Em minhas mãos. Ah, agora, né? Agora quer comprar comida, né? Agora eu sirvo. Na hora que eu falei, não me ouviu. Na hora que eu pedi ajuda, não me ouviu. E agora que eu tô bem, veio. José fez isso? Não. Nós acabamos de ler o texto. José falou o seguinte. Sai daqui, Josué. José falou o seguinte. Estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês fizeram contra mim, aquilo que motivou o coração de fazer contra mim, Deus tornou em bênção. Olha o que José está falando. Foi propósito de Deus vocês serem mal comigo, para Deus me colocar onde Ele queria, para a preservação da vida. A sua maldade foi Deus que permitiu a maldade e essa maldade de vocês chegarem até mim para que eu estivesse aqui. Porque se Deus não tivesse usado vocês com maldade, eu não estaria aqui. Só que isso é interessante, pessoal. Por quê? Porque a gente agora vai refletir rapidamente em 2 pontos. Prisioneiro por fora, livre por dentro. Ele tinha direito de ficar chateado, sim ou não? Traído pelos seus irmãos, vivendo como escravo numa outra terra, sem liberdade de culto, sem liberdade de adoração ao seu Deus. Ele foi traído pelos da sua própria família. Ele perdeu a confiança na sua própria família. Imagina isso. Aí olha só, José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão, e só depois de tudo isso ele foi exaltado. Então esse texto vem nos ensinar o seguinte: como que Deus forma o nosso caráter quando a vida tira o controle da nossa mão. Quando tudo que está à nossa volta perde a nossa gestão. A gente não tem mais gestão das coisas que está acontecendo conosco, que está acontecendo na nossa vida. E quando nós não temos essa gestão, pessoal, aí que Deus começa a transformar o nosso caráter. E olha que interessante, o caráter que Deus começou a transformar veio através de um sofrimento. Veio através da dor. É através da dor, do sofrimento, que muitas vezes Deus vai formando o nosso caráter. Por quê? Deus forma durante 13 anos o coração de José para que ele pudesse ter a liderança que ele teria depois de 13 anos. Mas não poderia dar liderança para ele com 17, porque ainda era imaturo e o coração não estava preparado ainda. Ou seja, o sofrimento, a injustiça, a traição, a ofensa foi necessário para eu transformar o seu caráter para o líder que você seria hoje. Porque Deus nunca vai nos colocar em um lugar alto sem maturidade. Porque do mesmo lugar alto a gente pode cair. Então, às vezes, isso que Deus vem trabalhando quando a vida tira o controle da nossa mão. Primeira coisa que, então, que a gente pode aprender com José. Em primeiro lugar, a traição é real, mas não precisa virar identidade. A traição é real. Você será ofendido. Fale para a pessoa do seu lado, você será ofendido. Você será ofendido. Só que detalhe, a traição vai vir, a ofensa vai vir. Só que ela não pode definir e transformar a sua identidade. Ou seja, José não se deixou moldar quem era ele, o seu caráter e o seu coração, pelas dificuldades da vida, pela traição. Eu me ofendi.
Eu fui traído, mas eu não vou deixar esta ofensa, essa traição, essa situação que veio sobre mim definir quem eu sou, definir a minha identidade. Eu não vou deixar que essa ofensa que veio da minha família, essa traição, influenciar quem eu sou em Deus. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar que a ofensa me torne uma pessoa amargurada. Eu não vou deixar que essa ofensa abale a minha vida espiritual. Eu não vou deixar que essa ofensa me degenere de quem eu sou. Não vou deixar, porque eu tenho uma identidade com Deus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Deus, então eu posso ficar ofendido e às vezes preso por fora, mas eu estou livre dentro de mim das ofensas. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. A verdadeira mudança acontece não quando José sobe, meus irmãos, para ser o líder de toda a nação do Egito, não. A mudança não vem quando está tudo bem, não. Mas quando ele está passando no vale, é aí que a liberdade interior é forjada. Deus forja a gente no vale. Deus forja a gente nas dificuldades. Deus forja o nosso coração nos momentos mais desérticos da nossa vida. É ali que Ele forja para que a gente possa conquistar lugares altos. Porque muitas vezes nós somos tentados em querer lugares altos, mas sem passar por esse momento de preparo do Senhor. A diferença na vida de José era a presença de Deus. Mas como que ele conseguiu então, pastor, não ser ofendido ou deixar que a mágoa definisse? Porque imagina, ele podia muito bem chegar lá e ficar remoendo essa mágoa. Meus irmãos me traíram, meu. Eu não acredito. Meu, não acredito. Como que uma pessoa pode vender o outro por 20 moedas de prata? Vender um irmão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você venderia o seu irmão? Não precisava nem ser 20. Tô brincando. Não dá ideia, pastor. Não dá ideia. Vamos lá. Olha só. Meu, fui vendido, não acredito que eles me venderam. Não acredito. Aí daqui a pouco, por eu manter a fidelidade com o Senhor, me colocam numa cadeia. Meu Deus! Senhor, eu estou aqui tentando ser fiel. Eu me afasto do mal para não pecar e entro numa cadeia injustamente. Peraí, Senhor, se eu tivesse cometido um crime, beleza. Traí mesmo, me deitei com a mulher. Roubei, beleza, é válido essa sentença sobre a minha vida. Mas porque eu disse não para o adultério, não para essas coisas, estou dentro da cadeia? Que injustiça, ou seja, José poderia ficar extremamente magoado, ofendido. E uma pessoa amargurada e ofendida, ela é murmuradora, nada para ela tá bem. Mas o que fez José se manter fiel a Deus até o propósito se cumprir e ele ser um dos homens mais poderosos da face da terra? Porque a diferença na vida de José era a presença de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 39, versículo 1 até o versículo de número 3. Quando ele está na casa de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Segura aqui. Foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Detalhe, eu sou um escravo, eu sou um servo, não estou no meu local natural, não estou na minha geografia que eu estou habituado, mas o Senhor está comigo. Ou seja, a diferença se o lugar será abençoado ou não, não é a geografia que eu e você está, mas é a presença de Deus em nossas vidas que faz o lugar que a gente está prosperar. Versículo de número 3. Olha o que diz.
Quem? Potifar, percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Potifar, um ímpio que não temia, olhava e falava: esse camarada é diferente. Por quê? Tudo que ele vai fazer, todo o trabalho dele prospera. Então o que ele fez? Tá aí mais responsabilidade. Tô aí mais responsabilidade. Por quê? O Senhor prosperava. Ou seja, às vezes você pode entrar em um lugar, numa empresa, dando um exemplo, você fala que eu não vou prosperar. Ela vai prosperar porque você está lá. Porque você carrega a presença de Deus. O lugar é abençoado porque você está lá, não é a geografia. Ah, eu vou prosperar porque eu estou naquele lugar. Eu vou prosperar porque é aqui que está a bênção. Não! A bênção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Aí o que acontece? Quando ele está ali naquele lugar completamente hostil, o Senhor fez prosperar. Ou seja, Potifar nem era de Deus, entre aspas. Era um ímpio, um pagão. Mas Deus prosperou. Por causa de Potifar? Não, porque José estava lá. O lugar que você está é abençoado porque você está lá. Fale para a pessoa que está do seu lado. O lugar é abençoado porque você está lá. Agora o detalhe. Seja uma bênção. Viu? Seja uma bênção, né, irmão? Trabalhe, tenha responsabilidade. E isso acontece com o quê? Com José. Aí depois ele se nega a deitar, vai para uma cadeia. Como que tem prosperidade numa cadeia? Cadeia tem prosperidade? Cadeia. Como que prosperidade no Carandiru? Nem existe mais Carandiru. Estou dando um exemplo. Ah, eu fui pro Carandiru e estou prosperando no Carandiru. Como que você prospera no Carandiru? Vamos ver o que está escrito? Olha o que está escrito no texto, Gênesis 39, versículo 20 ao versículo 23. Mandou buscar José e lançou aonde? Na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Já que você está preso, você vai ser o chefe dos presos agora. Fez ele prosperar, irmãos. Qual que é a diferença? A presença de Deus em nossas vidas. Mas então por que José não ficou ofendido? Por que José não ficou um cara amargurado? Porque ele não interpretava a vida com as situações que vinham sobre ele, mas ele interpretava com a ótica divina. Podem matar a minha carne, eu posso estar numa situação terrível externamente, o caos pode ter se instalado ao meu redor, mas a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, está dentro do meu coração e da minha alma. E é isso que faz eu prosperar. Então eu trabalho, mesmo sendo escravo, como se eu estivesse trabalhando para Deus. Eu trabalho em terras estrangeiras, mas é para o Senhor. Eu não faço para Faraó, não faço para Potifar, não faço para o carcereiro mor. Eu trabalho, eu faço para Deus. Mas se consequentemente, porque o Senhor está comigo, essas pessoas são abençoadas. Então guarde isso. Trabalhe sempre como se você estivesse fazendo para Deus. E para Deus temos que fazer o melhor. Com excelência. Seja o melhor funcionário. Seja o melhor pai. Seja a melhor mãe, seja excelência em tudo que você faça, seja, além da referência, o exemplo. Seja exemplo de homem de Deus, seja exemplo de mulher de Deus, seja exemplo. As pessoas pensam em oração, vão ver você. Pensam em dedicação ao reino de Deus, as pessoas falam, eu quero ser igual a ele. Seja exemplo. Mas pastor, por que nós temos que ser exemplo? Porque o apóstolo Paulo fala isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer ver Cristo? Quer ver dedicação? Quer ver como Deus usa uma pessoa? Me imitem. Me imitem. Por quê?
Não porque eu sou bom, porque eu imito Cristo. Querem ver oração? Então vocês vão ver eu orando. Querem ver dedicação para o reino? Vocês vão ver eu me dedicando para o reino. Querem ver eu atendendo pessoas e orando por pessoas? Você vai ver. Ou seja, as pessoas viam no apóstolo Paulo um exemplo. Então fale para a pessoa que está do seu lado, você está sendo exemplo para as pessoas? Para que as pessoas vejam excelência, dedicação na sua vida? Ah, pastor, tô meio assim ainda, não tem problema. Hoje é amanhã de a gente se arrepender e falar, Jesus nos perdoa, quero trabalhar com excelência. Jesus está aqui para nos perdoar. Por isso o carcereiro encarregou ele. José não foi dominado pela amargura, por quê? Porque ele não interpretou a sua vida pela amargura. Ele interpretou pela dependência do Senhor. Porque mesmo dentro de uma cadeia, ele continuou falando de Jesus. Gênesis 40, versículo 8. Olha o que diz. Quando ele está falando com o padeiro e com o copeiro. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem o interprete. José lhes disse, por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Conte-nos o sonho. Você está me contando algo. Só que eu não vou te aconselhar da minha carne. Eu não vou te aconselhar com o que eu acho. As interpretações são de Deus. José, vai para lá. José, o que ele faz? Eu vou falar e orar a Deus, mesmo estando numa cadeia. Eu não deixei a traição mudar quem eu sou. Eu não deixei a injustiça mudar quem eu sou. Eu estou passando o maior inferno da minha vida, mas eu continuo sendo fiel a Deus. 13 anos. Ele podia perder a esperança. Eu orei tanto para Deus me livrar, não me livrou. Mas ele não deixou. Embora eu não estou vendo as coisas mudarem na minha vida, eu sei que pode mudar na sua. Porque eu sei que é Deus que faz. Embora eu não estou vendo a liberdade na minha vida, eu vou falar de um Deus que pode libertar você, que pode abençoar você. Mesmo eu não vendo. Olha como isso é difícil. Você às vezes está passando por uma crise e Deus te usa para livrar outra pessoa da crise, mesmo que a sua crise ainda não esteja resolvida. Esse é o poder do Evangelho. Porque você não fala de você, você fala de Jesus para as pessoas. Mesmo no meio da prisão injusta, ele continua mostrando a sua dependência. Segundo e último lugar, para encerrarmos. O esquecimento dos homens não cancela o plano de Deus na sua vida. Gênesis 40, versículo de número 23. Olha o que diz o texto. O chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceram dele. Às vezes a gente quer depositar nossa confiança em pessoas, em coisas e em situações. Ó, lembra de mim, hein? Naquele networking, não esquece de dar meu nome lá, hein? Ô, mandei o currículo lá. Encaminha para fulano de tal, hein? Você tem contato. Pode deixar. Encaminha nada. Esqueceu. Ô, fala de Faraó quando você sair. Não. Não lembrou, a Bíblia diz. Ele não se lembrou dele. E por que não se lembrou, pessoal? Que era um propósito de Deus. Mas detalhe, as pessoas podem se esquecer de você. As pessoas podem trair você. As pessoas podem te ofender. Mas isso não anula o que Deus tem para a sua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque o atraso de Deus não é abandono, é um treinamento. Quer ver isso? Salmo de número 105, versículo 17 ao verso 19. Olha o que diz falando sobre José. Olha o sofrimento. Adiante deles, enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam o pescoço de José, até que se cumprisse o que ele próprio previra e a palavra do Senhor o confirmou. O que é esse texto? O que ele preveu? O sol e a lua e as 11 estrelas. Os fez se dobrando. É isso? Esse sonho foi meu. Fica tranquilo. Você vai ficar algemado.
Você vai passar dificuldade. Mas aquilo que eu falei na sua vida vai se cumprir. O que Deus te prometeu, meu irmão, a visão que Deus te deu, pode ter certeza, vai se cumprir. Por mais que você fala, a visão que Deus me deu, parece que eu estou andando de ré. Parece que eu estava andando. Quando Deus me prometeu, parece que eu estou andando de ré. Vai se cumprir. Sabe por quê? Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Abacuque, capítulo 2, verso 3. Pois a visão, a promessa, as coisas futuras aguardam um tempo designado. Tem um tempo. Ela fala do fim, daquilo que vai acontecer na sua vida. E não falhará, ainda que demore. Espere, meu irmão, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Deus prometeu na sua vida, por mais que eu e você falem, Deus está demorando, a hora de Deus é perfeita e vai acontecer na sua vida. Mas para que Deus faz isso? Para preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração. José agora está lá na frente. Ele olha para os irmãos e faz o quê? Os perdoa. Sabe por que Deus exaltou? Porque José teve a capacidade de perdoar as pessoas que mais feriram ele. Você me feriu. Mas por que ele está lá agora? Porque agora o seu coração está preparado. Você liberou perdão. Você está com um caráter que vai sustentar a liderança que eu vou colocar sobre a sua vida. Foi necessário eu trabalhar no seu coração com sofrimento para que você estivesse hoje aonde eu gostaria que você estivesse. Então, o sofrimento que você passa, a traição que você passa, as ofensas que você tem, os escândalos que você passa, é Deus forjando o seu caráter para algo melhor. Vamos colocar de pé no nome de Jesus, vamos orar. O Senhor já te prometeu e tem coisas grandes para a tua vida. Mas para isso Ele está te formando, está te forjando. E essa forja muitas vezes é dor. Essa forja muitas vezes é sofrimento. Mas o alerta de Deus para as nossas vidas é: não permita, Renato, que as situações externas ou prisões externas influenciem quem você é em mim. Continue falando de mim, continue orando, continue na dependência. Porque as situações que estão na sua vida não definem quem você é. Então, nesse momento, feche seus olhos e começa a orar ao Senhor, relembrando de promessas que Ele te fez. Começa agora a relembrar de promessas que Ele te fez. Palavras que Ele, através de sua palavra, das Escrituras, falou para você. Quais foram as promessas que Ele falou da tua família? Quais foram as promessas que Ele falou do seu casamento? Quais foram as promessas que Ele falou dos seus filhos? Quais foram as promessas que Ele falou da parte ministerial? Quais foram as promessas que Ele falou na parte profissional para você? Relembre elas agora. E pensa, olha só, tudo aquilo que Deus fez, parece que eu não estou vivendo isso. Mas é um tempo. O Senhor é aquele que vai abençoar. Pai, nós, no nome de Jesus, nós oramos agora.